Quero saudar todos os irmãos na paz e na graça de Cristo. E nós vamos meditar exatamente no Cântico de Maria, que está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 46. Cântico de Maria, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo de número 46. O Deus Filho se fez carne e habitou entre nós. E a sua glória foi vista como a glória do Pai. E antes que ele viesse habitar entre nós, um anjo chamado Gabriel visitou uma jovem que devia ter ali pelos seus 13 ou 14 anos de idade. Vamos dizer que ela tivesse 15, máximo mesmo 16, muito jovem. É o que nós chamamos hoje de adolescente, não é? Adolescência. Isso é muito importante que vocês guardem essa informação. A idade de Maria, o fato dela ser uma mulher, uma menina, e o fato de que meninas não tinham direito a aprender a ler. Então, se elas quisessem aprender sobre a palavra de Deus, teria que ser ouvindo. Elas teriam que ouvir na sinagoga, elas teriam que ouvir dos seus pais, e casadas elas teriam que ouvir dos seus maridos. Isso foi mudando a partir do momento em que o Senhor Jesus fundou a sua igreja aqui nessa terra. Mas no tempo de Maria ainda era assim. Então você está lidando aí, você está considerando o que vai dizer uma menina de uns 14 ou no máximo 16 anos que não sabia ler nem escrever. E é dela quem brota esse cântico. É dela que brota esse louvor. E esse louvor brota no dia em que ela foi visitar a sua prima Isabel, que já era uma senhora de idade, a quem Deus também tinha visitado com um milagre dela ficar grávida. E ela vem a ser a mãe de João Batista e prima de Maria. Portanto, Jesus era primo em segundo grau de João Batista. E Maria foi visitar e passar um tempo com Isabel. E é ali que Isabel diz aquelas palavras que os romanos adotaram como oração, mas que não é oração. Na verdade, é uma saudação. Quando ela diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essas palavras são ditas por Isabel a Maria. Isabel está cheia do Espírito Santo. João Batista, no ventre de Isabel, está cheio do Espírito Santo pela presença de Jesus. E Maria, também cheia do Espírito Santo, depois de ouvir essas palavras, canta. Ela canta. Nós não sabemos se ela já coloca ali uma melodia, um ritmo, uma harmonia, ou se ela declama como uma poesia, mas é um cântico, é o cântico de Maria. E ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela começa dizendo do estado de espírito dela. Não quero ficar entrando aqui em profundidades de diferença entre alma e espírito, mas me parece que aqui, quando fala de alma, fala de uma atitude, e quando fala de espírito, fala de um sentimento. Um sentimento de alegria muito grande brotou, surgiu de dentro dela e fez com que ela engrandecesse ao Senhor. Então, dentro dela uma alegria,
e fora dela palavras de adoração. Nós precisamos viver da mesma forma que Maria viveu. Ela foi alcançada por uma grandiosíssima alegria, por causa de um grande privilégio que ela recebeu. E a alegria dela não ficou contida, a alegria dela não ficou escondida dentro dela. Ela manifestou essa alegria engrandecendo ao Senhor. Então, engrandeçamos ao Senhor. Tudo no culto de hoje apontou para isso. Eu não sei se os irmãos perceberam. Para a gente contar as bênçãos, não é? Quantas bênçãos o Senhor já tem feito na tua vida, para a gente louvar ao Senhor, né? Para a gente louvar, apesar das circunstâncias, Daniel na cova dos leões, e louvando, e Paulo e Silas presos, e louvando e adorando. Se você parar um instante para pensar o quanto de coisa que Deus faz por ti, que Ele está fazendo agora. Eu sempre repito esse mesmo exemplo, eu gosto muito dele. Que nós temos dentro de nós vasos sanguíneos que são da grossura de um cabelo, da grossura não, da finura de um cabelo. Por isso é que eles são chamados vasos capilares. E nesse momento está correndo sangue por dentro deles. E você não está fazendo absolutamente nada para que isso aconteça. Isso está sendo sustentado por aquele que era, que é e que há de vir. Então isso aí já dá para engrandecer ao Senhor. Você comeu hoje. Você bebeu água hoje. Você levantou hoje, você está aqui hoje, você está me ouvindo agora. Isso é motivo para a nossa alma, para o nosso espírito se alegrar, para a nossa alma engrandecer ao Senhor. E são coisas tão simples, tão daqui. E a Bíblia diz que Ele amou tanto a todos nós, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que grande privilégio! O que Ele deu a Maria, Ele deu a cada um de nós. Ele deu Jesus para nós. Como dizia uma cantora aqui, antigamente, dizia porque nunca mais cantou, Jesus é nosso, meu irmão, não é? Jesus é nosso. Não que nós sejamos donos dele, mas que Ele se entregou a nós e por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lamentemos, choremos diante das dores da vida, tudo bem, mas irmãos, não esqueçamos de engrandecer ao Senhor, porque a alegria que Ele nos dá, nenhuma circunstância tira. Engrandeça ao Senhor, se alegre em Deus. Maria chama Deus de meu Salvador, meu Salvador. Então este Deus é o Salvador de Maria. Então Maria se entende como pecadora. Então Maria não foi concebida sem pecado, né? Isso aí ela nunca disse, nunca defendeu. Os romanos defendem, mas nós também não vamos entrar nisso. O fato é que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas Deus nos deu uma grandiosa salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí ela vai dizer o motivo que ela está se alegrando e engrandecendo a Deus. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Ele atentou para o que é pequeno. Ele atentou para o que ninguém atenta. Deus é assim. E atentar é dar atenção, né? Eu sei que aqui no Ceará a gente popularmente pensa que atentar é tentar, de provocar uma tentação. O pessoal fala assim, o cão atenta. Não, o cão não atenta, ele tenta. Então Deus atentou, Deus deu atenção para a humildade. É outra coisa que me deixa impressionado.
Eu continuo impressionado no bom sentido, impressionado de felicidade, de saber que Deus conhece cada um de vocês. Cada um de nós Ele conhece. Né? Vocês lembram que eu preguei aqui um dia desse, sobre uma jovenzinha escrava, que estava na casa de Naamã. Ninguém sabe nem o nome, ninguém sabe nada sobre ela. Diante da história do mundo, ela não era ninguém, mas Deus a conhece. Deus a conhece. Vocês já ouviram falar em Cifrá e Puá? Não é uma dupla sertaneja, não. Eram duas parteiras que tinha na época em que o faraó mandava matar os meninos egípcios, e elas escondiam, aliás, egípcios não, os meninos israelitas, e ela escondia os meninos, né? Eram egípcios porque nasciam no território do Egito, mas eram israelitas, de sangue e de descendência, e elas escondiam esses meninos, né? E Deus lembrou do nome delas, e elas eram simples parteiras do Egito. Então, às vezes você fica aí, né? Eu fico aqui, a gente fica com complexos de inferioridade. E quem sou eu? Não sou ninguém, não sei o quê. Tudo bem, até aí até bonito. É melhor do que você se achar muita coisa. Não é para você se achar muita coisa, não. Não se ache também não, viu? Baixa a bola. Mas Deus te conhece pelo nome. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E no seu livro Ele escreveu todos os dias da tua vida. Ele sabe quem é cada um aqui. Ele sabe de uma criança que aos 4 meses morre no ventre da mãe. Ele sabe. Eu fico impressionado com isso. Porque nós não somos assim. Nós só temos olhos para os famosos. Nós só temos olhos para quem tem destaque. Mas saiba que aí onde você está, o Senhor te conhece. Crianças que estão aqui, crianças. Levantem as mãos aí, as crianças aí que estão aqui. Olha, hoje tem um bocado de criança, né? Tem umas que não são não, mas levantaram mesmo assim. Deus perdoe elas, não tem problema. Mas as crianças mesmo que levantaram as mãos, Deus conhece vocês pelo nome. Os adolescentes que estão aqui. Aqueles que não têm coragem de vir aqui na frente usar um microfone porque sentem vergonha, não se preocupem com isso. O Senhor ama vocês do mesmo jeito, né? Ele conhece vocês, Ele sabe quem vocês são, Ele atenta para a humildade dos seus servos. E Ele atentou para a humildade da serva dele, Maria. E ela diz assim, ela profetiza: desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o poderoso me fez grandes coisas. Jamais nos gloriamos em quem somos ou no que fazemos, mas nos gloriamos naquilo que o poderoso fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Não tem uma pessoa aqui, por quem Deus não tenha feito grandes coisas. Mesmo que você não tenha sido visitado por algum milagre desses que as pessoas acham digno de testemunho, não é? Tudo é digno de testemunho, irmãos. Estarmos vivos é digno de testemunho. Grandes coisas o Senhor fez por cada um dos que estão aqui presentes, por cada um dos que estão porventura me ouvindo em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer horário. Deus fez grandes coisas. Ele é que nos sustenta. Ele é o poderoso. Ele atenta na humildade dos seus servos. E santo é o seu nome. Estão lembrados, né? Quem é que está cantando isso aqui? Quem é que está falando disso aqui? Quem é? Maria, uma menina entre 14 e 16 anos no máximo, que nem sabia ler e nem sabia escrever. A sua misericórdia
ela vai de geração em geração. Glória a Deus por isso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós todos já teríamos sido consumidos. E essa misericórdia, ela vem sobre os que o temem. Então que haja nesse momento aqui é uma oração no meio da pregação, uma oração no meio da pregação, que venha um espírito de temor sobre as nossas vidas. Temor verdadeiro, temor genuíno pelo Senhor, a fim de que a sua misericórdia seja sobre nós, porque a sua misericórdia é sobre aqueles que o temem. Ele agiu com o seu braço, valorosamente, dispersou, bagunçou a ordem desordeira da humanidade. Porque se tem alguma ordem aqui, ela é desordeira, é uma ordem desordenada. E Deus bagunçou essa ordem, porque Ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Sabe os grandes dessa terra, que são bem recebidos em todo lugar? Pois Deus diz assim: saiam daqui de perto de mim. Saiam de perto de mim, seus soberbos. Ele derrubou dos seus tronos os poderosos, e Ele exaltou os humildes da terra. É isso que Deus faz, Ele inverte essa desordem, não é? Que muitos pensam que é ordem, mas é uma desordem. Nós vivemos um caos, nós vivemos numa desordem, nós vivemos na queda, e o Senhor está virando tudo de cabeça para cima. Porque a queda virou as coisas de cabeça para baixo. O Senhor está ajeitando as coisas. E ajeitar as coisas é derrubar esses poderosos dos tronos e exaltar os humildes. É encher de bens os famintos e despedir vazios os ricos. É isso que Deus faz. Ele está fazendo essa obra no mundo. Há muitas obras de Deus que nós não enxergamos com clareza, porque o reino de Deus trabalha como o fermento na massa, um pouco de fermento na massa. Você não percebe, mas ele vai agindo, e ele vai agindo devagarzinho, até tomar conta de tudo aquilo ali. Ele é como o sal, não é? Que é discreto, que ali uns grãozinhos, e que você vai colocando, e ele vai tomando conta, e ele vai afetando no bom sentido aquilo que ele toca. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus não vem com mão armada, o reino de Deus não vem com revolução, o reino de Deus vem com o amor, com o poder da sua santa e gloriosa palavra, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele amparou Israel, seu servo. Olha só, Maria tem um entendimento de que Israel era o servo do Senhor e que foi amparado pelo Senhor. E Deus fez isso para lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, porque Deus teve misericórdia a favor de Abraão, fez um pacto com Abraão, fez uma aliança com Abraão, fez promessa a Abraão, e lembrando disso tudo, ele amparou Israel, porque Israel vem de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. O que é isso aqui? É Bíblia, é doutrina. É conhecimento da palavra. Quem é que está dizendo isso? Uma menina de 14, 15, que nem sabia ler e nem escrever. E que permaneceu depois cerca de 3 meses com Isabel ainda, e depois voltou para casa. Simples assim. Então, meus queridos e queridas, pelo menos umas 2 lições aqui para nós, assim, além do que já foi dito. Que nós tenhamos mais potência para louvar e engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa potência não venha o louvor pelo louvor. Olha, escute bem isso aqui, principalmente o pessoal que gosta de cantar.
Cantar que eu digo, vim cantar aqui na frente, né? E os que estão aqui que também tem que cantar do mesmo jeito, né? Não é cantar para cantar. E nem é cantar por cantar. Ah, porque eu gosto. Tem nada a ver. Porque eu gosto de cantar. Ah, porque eu gosto dessa música. Mas não entende nem o que está cantando. Muitas vezes a música está embasada na palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? A pessoa está cantando, mas ela não entende o que ela está cantando. Ela canta, o véu que separava já não separa mais, e ela não entende que véu é esse, porque ela nunca leu. Ou então o pastor estava pregando, ela não prestou nem atenção. Pare um pouco e pense aí. Quantos de vocês seriam capazes de vir aqui explicar que véu é esse? Não estou querendo de forma alguma trazer nenhum tipo de sentimento de humilhação aos irmãos. É um ensinamento. Nós devemos cantar daquilo que entendemos, daquilo que sabemos. Maria sabia tudo isso aqui. E por saber de tudo isso aqui, ela cantou sabendo o que estava cantando, sabendo por que estava cantando, sabendo para quem estava cantando. Faz sentido, irmão? Se não faz para você, eu não sei, para mim faz demais. Você tem que cantar sabendo. É por isso que eu acho que às vezes valeria a pena até a gente fazer uma pregação em cima de um cântico. Junto com a Bíblia, do lado. Porque às vezes esses cânticos do inário são maravilhosos. Teologicamente são maravilhosos. Musicalmente também, é tudo bonito. O problema é que tem palavras lá que a pessoa às vezes não entende, né? Em poder e graça insigne, mostre o teu amor. Aí a pessoa não sabe o que é insigne. Tem que saber. Algum adolescente pode brincar e pensar insigne. Será que é uma abreviatura para insignificante? Lógico que não é, né? Insigne é aquilo que não pode ser simbolizado, é aquilo que não pode ser colocado em signo, é aquilo que não pode ser desenhado, é aquilo que não pode ser expresso. É uma graça que ninguém pode expressar, não tem palavras para poder descrever o tamanho da graça de Deus. Aí se você sabe disso, você canta com mais, não é verdade? Pois então, peguem os seus inários e vão lê-los e cantá-los junto com o dicionário na sua mão. Você sabe o que você está cantando. E com a Bíblia. Com a Bíblia. Para você saber. Para você, quando começar a cantar dizendo que Deus é fiel a você, Deus é fiel a mim. É mesmo, Ele é mesmo. Mas você tem que entender isso. Não é? Porque aquele cântico, tem um cântico que diz, Deus é fiel a mim. E não é nem aquele da Êxtila, não. Não é esse não, é um cântico do inário. E está correto. Mas ele é fiel a mim em que sentido? É que ele vai fazer tudo o que ele disse que ia fazer. Inclusive mandar para o inferno, se for o caso. Aí quando as pessoas dizem Deus é fiel a mim, querendo às vezes pensar que Deus vai ficar do meu lado, não interessa que decisão eu tome, Ele é fiel a mim. Isso aí não é fidelidade, isso é lealdade. Lealdade, em um certo sentido, é ruim, né? Porque bandidos são leais uns aos outros, eles se acompanham, se apoiam, mesmo em situações ali que são ilícitas. Fidelidade é quando você mantém a sua posição. Vocês já ouviram falar do fiel da balança? O fiel da balança, antigamente tinha umas balanças que você tinha que colocar um peso de um lado para saber se estava correto, para poder ficar ali. Você botava um peso de 1 quilo aqui, aí você botava 1 quilo de farinha desse lado, e aqui tinha um ferro de 1 quilo. Se ficasse igual, é porque tinha 1 quilo ali. É o fiel da balança. Então, é algo que não muda de jeito nenhum. Algo que é fiel é algo que não muda. 1 quilo muda. 1 quilo será sempre o quê? 1 quilo.
Vocês são inteligentes. Então Deus é fiel, Ele não muda. Ele não muda. Deus ser fiel a você não é que Ele está do seu lado em todos os seus planinhos, não, viu? Os seus sonhozinhos, não, viu? Porque é isso mesmo que os seus planos são diante do que Deus tem. Planinhos. É isso mesmo que seus sonhos são diante desse Deus que nós temos. Sonhozinhos, porque Ele tem coisas grandes para nós. E elas não são dessa terra. São dos novos céus e são da nova terra. A coisa grande que Ele tem para nós é vida eterna. Vida eterna. Ele tem uma casa maior para você não. Ele não tem um carro melhor para você não. Jogue fora essas baboseiras. Jogue fora essas maluquices. Jogue fora isso. Isso não é bíblico. Seja bíblico. Conheça a Bíblia e cante o que é bíblico, sabendo o que você está cantando. Entendeu? Entendeu? Maria conhece a palavra. Sabe de um Deus que amparou Israel. Diz que Israel é o servo de Deus. Isso aqui são palavras proféticas que uma menina de 14 anos teve que se esforçar para decorar, para ouvir, porque ela não podia escrever porque não sabia, não podia ler porque não sabia. Seus pais devem ter falado, ela deve ter ouvido na sinagoga e guardou isso no coração. Então você que está aqui, segunda lição, jovem, adolescente, criança, você é capaz de ser alguém profundo da palavra de Deus. A gente está medindo a régua muito por baixo. A gente está muito conformado, que tenha pessoas com 20 anos de igreja que não sabem nem explicar o evangelho para alguém. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Às vezes eu tenho vontade de chegar para uma pessoa e dizer assim, prega agora aqui o evangelho para mim. Mas aí eu não faço isso porque... Aí você já deixa a pessoa nervosa também, né? Mas eu tenho vontade de dizer isso eu não vou dar a chance dela pregar, não. É só para ela mesma entender o impacto de que às vezes ela vai perceber que ela não sabe pregar o evangelho. Não pode. Como é que você tem 20 anos de igreja, 15 anos de igreja e você não sabe a mensagem da cruz? E você não sabe sobre o Deus de Israel? Ah, porque eu não tenho estudo, irmã, você conhece um monte de gente aí analfabeta, que o Senhor parece que tocou fogo na língua da pessoa, e ela abre a boca e fala do que ouviu. Eu já vi muita gente assim, né? Então eu creio que as crianças que estão aqui, os adolescentes que estão aqui, né, semelhantes a Maria, já têm condição de ter profundidade na palavra do Senhor. Eu creio. E se eu estou dizendo isso das crianças e dos adolescentes, imagine de vocês adultos. Não se contentem com o tanto de conhecimento que vocês têm. Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. E aí de vocês brotará um cântico. De vocês brotará um louvor, de vocês brotará uma adoração consciente e ciente daquilo que vocês estão cantando. Que seja assim em nossas vidas, que seja assim no meio da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.